Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de uma brasileirinha querida, em que ela resume como ela se sentiu na igreja enquanto recém-conversa, né, como uma jovem adolescente, e como a experiência dela na igreja se transformou com o passar dos anos, o que é perfeitamente normal acontecer, porém inaceitável dentro da igreja, tá? Vamos ver se você vai concordar comigo ou não. Presta atenção na história dela, tá? Ela fala o seguinte: sou membro da igreja há 18 anos. Conheci a igreja aos 16 e tive todo aquele encantamento, não só pelos missionários, que eram muito agradáveis, mas principalmente pela organização das moças. Eu simplesmente queria ser como aquelas meninas. Mergulhei fundo no evangelho. Recebi todas as palestras com muito entusiasmo. Passei a ir todos os domingos à igreja, mas para minha surpresa, minha mãe não permitiu que eu me batizasse. Apenas permitiria quando tivesse 18 anos. Sabedoria dessa mãe, né? Gostei. Ela dizia que eu precisava ter certeza do que estava fazendo. Essa oposição só serviu para me fazer ficar mais firme na igreja. Comecei aos poucos a me transformar. Retirei do meu armário todas as roupas consideradas impróprias. Pagava o dízimo como oferta, porque não tinha número de membro. Mesmo antes do meu batismo, não faltava um domingo, e quanto mais meu empenho aumentava, mais era elogiada. E meu orgulho ia crescendo. Me tornei uma pessoa extremamente intolerante no que diz respeito a qualquer outra religião. Não conseguia conversar com ninguém de forma sadia sobre religião porque considerava a igreja perfeita. Então apenas conversava para tentar apresentar o evangelho ou converter a pessoa. Do contrário, não queria assunto. Tenho que destacar que a igreja me trouxe muitas coisas boas também. Amizades, espírito de serviço e amor ao próximo, muita diversão na juventude e o principal, minha família. Depois do meu casamento, senti um aumento na cobrança por parte da liderança, como se tivesse que servir cada vez mais e mais. Já não era tão fácil manter minha imagem de perfeição aos olhos da igreja. Quando meu marido e eu tivemos problemas para pagar o dízimo e, consequentemente, deixamos de ir ao templo, minha autoestima foi no chão. As coisas estavam cada vez piores. Não conseguia sentir paz frequentando a igreja. Muita disputa entre os membros. Parecia que um queria ser melhor que o outro. Chegou ao ponto do nosso presidente de estaca dizer que o sucesso da ala estava na quantidade de carros no estacionamento. Como éramos pobres, cada vez mais nos sentíamos inadequados. Sentíamos que não éramos abençoados à maneira da igreja, por não estarmos cumprindo 100% dos mandamentos. Via muitas pessoas infelizes, com casamentos fracassados, mas que mantinham as aparências devido à promessa da família eterna. Como os membros estavam desesperados para parecerem prósperos, facilmente se instalou na nossa estaca um sistema de pirâmide financeira por parte da liderança. Chegou ao absurdo de me oferecerem o esquema durante a entrevista para a recomendação para o templo. Tentei fazer uma queixa formal, mas mandaram eu tomar conta da minha vida. Somado a tudo isso, havia uma grande tranquilidade por parte dos membros em verbalizar durante aulas e discursos palavras de ódio às minorias. Eu, por muitas vezes, levantava e saía da sala da sociedade de socorro, porque as irmãs adoravam julgar e atacar os gays. Há muito tempo, tinha perdido o encantamento que tinha no início de tudo. Me sentia diferente sozinha. Não admirava mais a maioria daquelas pessoas. De todos os chamados que servi na ala e na estaca, foi no último que minha ficha caiu. Fui chamada como professora do seminário e chegou ao ponto de simplesmente não conseguir ensinar o que estava nos manuais para jovens tão bons. Eu ficava constrangida com o excesso de controle que a igreja fazia da vida deles.
detestava ter que ensinar, porque sentia que os estava enganando. Foi nesse momento que pensei, olha só o conflito dela aqui. E se eu parar de ir à igreja para ter paz? Mas logo em seguida minha mente ficou perturbada. E as famílias eternas? E a exaltação? Eram muitas coisas em jogo. Fui para a internet procurar sobre pessoas que abandonaram a igreja e conseguiram encontrar paz e felicidade. Foi aí que cheguei até o seu canal e foi como um bálsamo. Minha mente se abriu. Pela primeira vez fui sincera comigo mesma. Reconheci que nunca tiveram testemunho da igreja, do livro de Mórmon, do templo. Comecei a reconhecer muitas coisas estranhas para mim, mas que simplesmente abafei, acreditando que era uma questão de falta de fé. Meu marido está comigo nessa. Estamos otimistas para tudo o que nos espera fora da pressão e carga pesada da igreja. Esperamos encontrar mais leveza na vida. Querida, muito obrigada por mandar a tua história pra gente. E você levou a gente, né, junto com você na tua jornada e explicou muito bem o que aconteceu. E é isso que acontece com milhares de pessoas. Só que chega um momento que elas travam, né? Porque a igreja não te dá espaço para você pensar, a igreja não te dá espaço para você questionar. Então o que acontece? Essa nossa brasileirinha querida, ela entrou na igreja aos 16 anos de idade. Presta atenção como é que funciona. Porque talvez você esteja experimentando isso ou tenha experimentado algo muito parecido com a experiência dela. Digamos que você conheça a igreja, né, durante a tua adolescência, que foi o caso dessa nossa querida. Você vai, via de regra, né? Você vai se sentir acolhida, você vai se sentir enturmada, se você tiver essa sorte que ela teve, né? Porque não é assim com todo mundo, a gente sabe, mas com muitas pessoas é sim. Ela queria ser como aquelas moças, né? Queridas, né? Recatadas, bonitinhas, fofinhas, né? Não falam palavrão, via de regra, né? Geralmente não, né? Não falam palavrão, são tão bonitinhas e tal. Então ela queria ser assim. E quando você segue os moldes impostos pela igreja, obviamente, você é elogiado, você é incentivado a continuar assim, para não dizer pressionado, né? Ela falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, quanto mais meu empenho aumentava, mais era elogiada, claro. E meu orgulho ia crescendo. O orgulho e a autoestima dela foram crescendo. Tem pessoas que têm uma autoestima boa, mas elas não são necessariamente orgulhosas. Agora, quando você tem uma pessoa com autoestima alta e ela deixa o orgulho subir para a cabeça, aí você tem uma pessoa extremamente intransigente, que foi o caso dela. Ela disse que ela chegou a um ponto em que ela só conversava sobre religião se fosse para tentar converter alguém à igreja dela. Caso contrário, ela não queria papo. Eu era assim também, ai meu Deus. Eu era assim também. Porque você não abre espaço para outras pessoas, né? Você tem que enfiar a tua religião goela abaixo nelas. Tudo bem. Então, enquanto ela estava ali, né, se esforçando sozinha, frequentando a igreja sozinha, quer dizer, existia um potencial ali para ela ser a esposa de um líder, né, do sacerdócio, e mesmo não podendo pagar o dízimo, porque ela não era batizada ainda, ela não tinha ficha de membro, ela pagava como oferta. Então ela era uma pessoa de ouro, né, um membro de ouro. O tempo passou e ela se casou. Agora a vida real se apresentou a ela do jeito que a vida realmente é, né? Que não te protege de nada, que não te poupa de nada, apesar deles falarem para você o contrário na igreja, né? Que eu, Senhor, estou obrigado quando fazes o que eu digo, e quando não fazes não tendes promessa alguma. Mas ela e o marido estavam fazendo tudo, né? Estavam cumprindo os mandamentos, estavam frequentando a igreja, mas aí começaram a ter dificuldades financeiras, como eu já tive, talvez você que está me escutando também já teve. Esse é um problema tão familiar para tantos de nós em qualquer parte do mundo que você viva. Aí eles começaram a ter problemas para pagar o dízimo. Não podiam entrar no templo. Agora, o que aconteceu com a autoestima dela? Porque ela parou
de fazer o que é requerido para você fazer se você quiser ter um bom status dentro da igreja. Agora ela fala desse sentimento aqui horroroso. Já não era tão fácil manter minha imagem de perfeição aos olhos da igreja. O que é um membro da igreja perfeito? É aquele que aceita todos os chamados, frequenta atividades, magnifica os chamados, né? Faz tudo bem direitinho, paga o dízimo, entra, né? Frequenta o templo, paga oferta de jejum de preferência. Aí você tá aqui, né? A tua autoestima tá alta e talvez o teu orgulho também, que era o caso dela. Agora ela perdeu isso, porque agora ela já não tem mais o mesmo prestígio que ela tinha antes, tá? E ela começou a abrir os olhos, ela começou a ver aqui famílias, ela começou a ver casais com casamentos fracassados, mas que mantinham as aparências devido à promessa da família eterna. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela quer poder dizer para as pessoas que, né, a família sagrada, que eles prezam a família, que divórcio, né? Não, tem que fazer tudo para salvar o casamento. Claro, isso é uma promessa atraente para as pessoas. Aí, mais do que isso, eles falam em família eterna, que se você fizer tudo direitinho, do jeito que eles mandam, você vai ficar com a tua família depois da morte. Então, ela começou a ver que não era bem assim. E ela se sentiu, meu Deus, isso aqui é tão comum. Ela disse que ela pensava assim, sentíamos que não éramos abençoados por não estarmos cumprindo 100% dos mandamentos. Porque na igreja mórmon, mesmo que você esteja fazendo 110%, se as tuas bênçãos não são tão boas quanto as bênçãos daquela família, é porque você não está fazendo 100%. Alguma coisa você está falhando em fazer. Ou você não gosta do bispo, ou você precisa se arrepender de alguma coisa que você fez até antes de conhecer a igreja, nunca contou, né? Precisa se arrepender daquilo lá. Tem alguma coisa errada contigo. Talvez você tenha que fazer mais a história da família e mandar nomes para o templo para batizarem os teus antepassados. E por aí vai. É fácil de você encontrar alguma coisa que você esteja fazendo de errado sob o ponto de vista da igreja e aquilo te faz sentir culpada, porque existe na igreja assim uma disputa, não só aqui no caso, como ela comenta com a gente, existe meio que uma disputa financeira, né, para ver quem estava bem financeiramente ou não. Existe meio que uma disputa, as pessoas estão sempre se comparando umas às outras. Não me diga que não, porque estão. Quem é que vai ser chamado como bispo, né? Ai, aquela família tá sendo tão abençoada. Ai, o filho do Kellyman foi pra missão, né? Que fofinho. Então as pessoas se comparam e quando elas não se sentem tão abençoadas quanto aquela outra família, a autoestima delas começa a cair. Algumas delas passam uma vida inteira se autoflagelando espiritualmente, mas elas ficam lá porque elas têm medo de perder as bênçãos, medo de não terem a família delas depois da morte, medo de sofrerem maldição e todas aquelas ameaças horrorosas que Satanás faz para você dentro do templo, né? Que ele vai te ter nas mãos dele se você não cumprir todos os convênios que fizer nos altares daquele templo naquele dia. Mas ela começou a questionar. Aí ela falou, tá, mas e se eu parar de ir à igreja para ter paz? Ela não gostava da homofobia que ela via lá dentro. Mas aí logo em seguida ela já pensava, e as famílias eternas? E a exaltação? É muita coisa em jogo. Porque o teu cérebro, querido, ele é programado para pensar assim, ele é programado para se sentir assim, tá? Você fala aqui para nós que, bom, graças a você que tem mandado a tua história aqui para nós, eu já falei e vou repetir que esse canal deixou de ser só meu há muito tempo, é nosso, de brasileirinhos, brasileirinhas, portuguesitos e portuguesitas, né? Espalhados aí pelo mundo inteiro. Você que manda a tua história e presta teu testemunho como ex-mormon, você que está me escutando e mandou tua história, você ajudou essa querida aqui a ter a coragem de pular fora, porque você mostrou para ela que existe sim vida depois do mormonismo, existe felicidade, não existe maldição, coisa nenhuma, as pessoas do mundo são maravilhosas, muitas muito melhores do que aquelas que estão lá dentro com orgulho lá em cima, porque se acham, né, que vivem padrões superiores aos padrões do mundo. Então, obrigada por você mandar a tua história pra gente, viu? Você ajudou essa querida. E ela disse que graças a isso a mente dela se abriu. E pela primeira vez ela foi sincera com ela mesma.
ela reconheceu que ela não tinha testemunho em coisa nenhuma. Bom, querida da história, o que aconteceu com você, aconteceu comigo. Acontece com várias pessoas dessas que você tem escutado as histórias aqui, de quem você tem escutado as histórias, e com milhares de pessoas no mundo inteiro. Elas têm um romance, um período de lua de mel com a igreja. Mas para muitas delas, a lua de mel acaba. E elas decidem sair fora, pedir o divórcio, resignar, né? Elas saem fora da igreja. E outras não. Outras precisam daquela injeção de autoestima que elas recebem lá dentro. Aquilo faz bem para elas. Para muitas pessoas, a igreja é o centro da vida delas, é a base, né, da visão de mundo que elas têm. Então elas precisam daquilo. Mas eu estou muito feliz por você ter saído de lá, e eu fico muito contente em saber que eu te ajudei nessa jornada, eu e nossos queridos e queridas que têm mandado as histórias aqui pra gente. Você disse que espera encontrar mais leveza na vida. Vai encontrar, viu? Precisa ter paciência, é um processo que às vezes leva tempo. Porque o teu cérebro foi programado, né, para pensar e sentir certas coisas, de acordo com o mormonismo. E leva um tempo para o teu cérebro desprogramar e desintoxicar de todos aqueles dogmas e mentiras que contaram para você lá dentro, acompanhadas de ameaças, viu? Então, eu espero te ajudar a acelerar um pouquinho este processo. Você não está sozinha, somos uma comunidade maravilhosa que sobrevivemos à lavagem cerebral e controle mental de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seja muito bem-vindo entre nós, viu? Eu espero que você e a tua família encontrem a felicidade que vocês merecem bem longe de lá. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.